Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 2 de fevereiro. Na próxima segunda-feira, dia 5, o Congresso Nacional vai realizar a primeira sessão do ano. Na reabertura dos trabalhos, o governo e a oposição têm suas complicações. Comecemos pelo governo. Durante as férias do Legislativo, o presidente da República assinou a lei orçamentária e tirou dela, ou seja, vetou, cerca de 5 bilhões de reais nas chamadas emendas parlamentares. Emendas são obras incluídas no orçamento por deputados e senadores. Elas consomem hoje um caminhão de dinheiro, resultado de alguns anos de mudança no legislativo. Além disso, também durante as férias parlamentares, o presidente baixou uma medida provisória para neutralizar uma lei aprovada no final do ano pelo Congresso. Essa lei permitia que alguns setores econômicos continuassem sem pagar um certo imposto por mais alguns anos. E do lado da oposição, durante o mês de janeiro, dois deputados bolsonaristas foram alvos de operações da Polícia Federal. Carlos Jordi, que é investigado pela PF sobre seu envolvimento no golpe de 8 de janeiro, e Alexandre Ramagem, Ramagem que é delegado federal e no governo Bolsonaro chefiou a ABIN. Teria sido com ele no comando da Agência Brasileira de Inteligência que se montou uma ABIN paralela. Mas, para além desses casos, o que será o ano de 2024 no Congresso? E o que esperar do Congresso e da eleição municipal de 2024? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, José Guimarães. Ele que é deputado federal pelo PT do Ceará e líder do governo Lula na Câmara. Então, ao senhor deputado, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, os nossos ouvintes e telespectadores da Carta Capital. É um prazer conversar sobre temas tão importantes para o país, na volta, no término do recesso e início dos trabalhos legislativos de 2024. Fico à sua inteira disposição para trocarmos alguns minutos de prosa sobre o Brasil, sobre as votações, enfim. Muito bem, deputado. E para aqueles que nos assistem nesse momento, eu deixo os recados tradicionais aqui do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje eu informo que não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. Mas, deputado, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: no final de 2023, final de dezembro, o senhor realizou aí um café com alguns jornalistas, eu estava presente, para um balanço do que foi o ano de 2023 e a sua avaliação foi de que se tratou de um ano positivo para o governo. Eu queria saber o que o senhor espera para 2024. O governo está otimista também com o Congresso Nacional desse ano, e por quê? Ora, primeiro, André, que com base na experiência de 2023, nós tivemos um ano início de governo com problemas estruturais graves na economia, crescimento medíocre, inflação nas alturas, taxa de juros de 13,75%, o Brasil desmoralizado internacionalmente, a máquina pública desconstituída. Então, 2023 foi o ano de plantarmos aquilo que nós precisamos colher em 2024. Foi o ano, como eu disse, vitorioso. Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. 2023, o país, nós votamos tudo aquilo que foi necessário ao governo e ao país. Por isso que eu me referi em dezembro, que foi um ano positivo e vitorioso. 2024 se inicia com essa mesma construção. Primeiro, continuar o mesmo diálogo que nós tivemos em 2023. Dois, agregar forças, porque esse é o segredo da política. Quando você não tem maioria para debater e para aprovar aquilo que quer, você tem que estabelecer como método o diálogo. É isso que nós fizemos e vamos continuar fazendo. E terceiro, é discutir as pautas polêmicas, cedendo. Nem é tudo que o governo quer, nem é tudo que o Congresso quer. Temos que fazer uma média, desde que as matérias aprovadas e negociadas elas não comprometam o programa, as políticas de reconstrução do Brasil.
Então, eu digo que o mesmo otimismo que eu tive em 2023, eu tenho em 2024. Primeiro, com o país. Vejam que foi dito inicialmente, já estava sendo dito, que o Brasil não ia crescer nada esse ano. A mesma coisa que disseram no ano passado. Ano passado, os analistas de mercado falavam: o Brasil não vai crescer nem 0,8, crescendo 3,2, 3,3. Crescimento recorde. Primeiro ano do governo Lula. Agora, começaram a dizer, já tem projeção de 2%. É o início de uma colheita que nós plantamos em 2023. O que é que nós temos que fazer agora? Votar as matérias para as chamadas matérias complementares, aquelas que, na prática, vão ajudar a economia a se sustentar, crescer, gerar emprego e entrar num novo ciclo econômico, geração de emprego e renda. Isso é o que eu imagino, isso é o que eu quero, isso é o que eu estou articulando já aqui em Brasília. Dentre essas matérias, André, nós temos algumas que são prioridades. Orçamento, nós temos que acompanhar o orçamento para não permitirmos que os investimentos públicos, aqueles programas que são centrais para a retomada do crescimento da economia, eles sejam prejudicados. Nós vamos ter que discutir logo, logo, essa questão do déficit em função da queda da arrecadação. Já há sinais de que o primeiro bimestre desse ano vai melhorar a arrecadação do governo federal, pelo menos já ouvi isso do ministro Haddad, né? Isso é uma questão. Nós vamos ter que discutir já a questão dos vetos e da medida provisória 1202, da reoneração do PES e das compensações tributárias. Nós vamos ter que discutir isso já, daqui lá para março, para abril, e, evidentemente, a discussão central, que é a regulamentação da reforma tributária, que é uma matéria, não é emergencial para amanhã, mas ela é emergencial para o país, porque nós votamos a reforma tributária e pelo menos 3 grandes questões precisam ser regulamentadas, dentre elas a questão da isenção dos produtos da cesta básica. Portanto, são temas muito importantes, além, evidentemente, dos temas temáticos que o governo precisa dar conta. A implementação do PAC, as obras do PAC, a questão do El Niño e a questão do hidrogênio verde, a pauta verde, tem que ocupar uma principalidade em função da COP30 no Pará, o El Niño e a seca que se abate sobre o Nordeste brasileiro, são questões que não estavam previstas inicialmente no Programa de Reconstrução Nacional, mas o nosso governo tem compromisso com o desenvolvimento sustentável. E o El Niño, que está se confirmando no Nordeste brasileiro, terá grande impacto no crescimento da região. São todos temas relevantes que o Brasil precisa que a Câmara e o Senado cuidem com o maior cuidado. E o meu papel como líder do governo aqui é ajudar, dialogando com os líderes, dialogando com o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, para a gente buscar no dissenso o consenso necessário para sustentar o crescimento da economia brasileira, porque esse tem sido o esforço que o Lula e o governo e o ministro Haddad estão fazendo. Nós recompusemos as nossas reservas cambiais, nós recuperamos o prestígio do Brasil perante o mundo, e tudo isso está criando as condições para o Brasil entrar no novo ciclo de desenvolvimento econômico e enfrentando os problemas da pobreza, da renda no Brasil. Deputado, o senhor, então, aí resumiu sua visão para o ano, o seu otimismo, mas eu queria lhe perguntar também agora sobre algo que eu disse no início do programa, que foi o veto do presidente da República ao orçamento, veto esse que tirou do orçamento cerca de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares, e a reação negativa que isso causou em setores do Centrão. E o presidente da Câmara, os deputados, Arthur Lira, é um desses que não gostaram do veto feito pelo presidente da República. Sobre o tema emendas parlamentares, o governo vai sustentar esse veto, vai negociar, vai jogar duro com os parlamentares, vai ser obrigado a ceder? Como é que vai ficar essa história? Olha, primeiro para explicar, André, para os nossos ouvintes, o que é isso, não é bem emendas parlamentares. Primeiro, existe 3 tipos de emendas: emendas individuais, impositivas, emendas de bancada e emendas de comissão. As emendas individuais impositivas, que cada parlamentar tem direito aí em torno de 37, 39 milhões de reais por ano, todas elas estão preservadas, porque isso está na Constituição. São emendas impositivas. As emendas de bancadas, cada estado tem direito
a 16 emendas. Só uma delas é impositiva. As outras são emendas serve para resolver alguma brecha fiscal, alguma recomposição do orçamento, portanto, isso está preservado. Uma emenda de bancada para cada estado, está em torno de 316 milhões. E tem as chamadas emendas de comissão. As emendas de comissão, elas não são impositivas. Não são impositivas. Portanto, o que nós... Ainda hoje nós conversamos sobre isso. O governo mantém, além das emendas individuais impositivas, o compromisso de honrar para as duas casas, Câmara e Senado, mais 11 bilhões de emendas extras, que estarão distribuídas nos ministérios, esses 11, alguma coisa bi. Não é 17. O que o governo vetou? O governo vetou aquelas emendas que não eram impositivas, que totalizam 17 bi, mas preserva os 11 bi e 500, por exemplo. Portanto, foi isso que foi vetado. O compromisso do governo é manter o acordo que foi feito, 11 bi. É o mesmo valor do que foi o ano passado por conta do fim do chamado orçamento secreto. Isso nós vamos manter, vamos dialogar e vamos fazer remanejamento, se for necessário, dentro dos próprios ministérios, naquilo que receber, cada ministério receber dos 11 bi. Portanto, nós não temos ainda uma decisão sobre isso, o diálogo está começando e eu não tenho dúvida que tudo isso nós buscaremos o consenso para aprimorar cada vez mais e preservar os interesses do governo, sobretudo do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e, evidentemente, os interesses parlamentares. Nada para quebrar essa relação. Temos que ter o máximo de cuidado para garantir a governabilidade institucional tão necessária para o presidente Lula governar. Deputado, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, também num café de final de ano com jornalistas, disse que acha que as emendas parlamentares chegaram a tal ponto que podem criar, talvez, uma crise institucional. Essas várias emendas que o senhor descreveu, elas somam, arredondando aí, cerca de 50 bilhões de reais. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, também num café de fim de ano com jornalistas, disse que acha que esse tema precisa ser discutido. Ele concorda que há hoje um gigantismo das emendas parlamentares. Qual é a visão que o senhor tem desse tema? Veja bem, o governo Bolsonaro, o governo anterior, ele deformou a relação executivo-legislativo. Na verdade, o governo, quem mandava no governo era o Congresso, especialmente a Câmara. Isso foi alterado. Tudo era resolvido pela Câmara, todo o orçamento, tudo. Então, esse exagero foi por conta do desmonte que o governo Bolsonaro fez de uma relação democrática, civilizada e respeitosa entre o Executivo e o Legislativo. O que acontece? As emendas foram crescendo, e hoje nós temos essa realidade. Não acho que isso deva ser motivo para uma crise institucional. Eu não concordo com isso. Porque nós temos que rediscutir a matéria, precisamos. Nós vamos ter que pensar, a partir de agora, o que fazer para aprimorar essa questão das emendas parlamentares. Ninguém quer. Eu não quero ter emenda secreta. Eu não quero. As emendas que eu tenho direito, eu pulverizo em todas as cidades do interior do Ceará para ajudar os municípios. Ter emenda não é crime. Ter emenda não é um mal feito no parlamento. O que precisa é, primeiro, transparência total. Segundo, não pode o Congresso manietar o Poder Executivo. Quem governa é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que tem o poder de liberar ou não liberar. Se tiver crise fiscal, tem que reduzir as emendas. Então, o Poder Executivo tem que ter essa prerrogativa, porque ela está dita pela nossa Constituição. Portanto, ninguém vai tirar esse poder que é atribuído ao Poder Executivo. Mas acho que a matéria precisa ser melhor discutida. Na hora certa, nós vamos discutir. Reafirmo, isso não é motivo para gerar qualquer crise institucional. Tem exageros, nós temos que aprimorar isso, porque nós não tivemos algo mais objetivo e correto para botar no lugar do orçamento secreto. Por isso que acontecem essas coisas todas desconectadas com a realidade política e econômica do país. Deputado, o senhor disse aí na sua primeira resposta que as prioridades do governo para o Congresso esse ano ainda são na área econômica e citou entre essas prioridades a regulamentação da reforma tributária. Em dezembro foi
formalmente inserida na Constituição uma reforma tributária, e esse texto colocado na Constituição dava, por exemplo, ao governo 90 dias de prazo para que fosse enviada uma reforma do imposto de renda, uma espécie de fase 2 da reforma tributária. O governo vai mandar para o Congresso uma reforma do imposto de renda que cobre mais imposto dos ricos, para com isso cobrar menos dos que ganham menos? Tem que mandar, até porque tem lá um artigo nas disposições transitórias da PEC que nós aprovamos no final do ano passado, está decidido lá que o governo tem 90 dias para encaminhar novas propostas de reforma da renda. Nós temos que fazer uma reforma da renda. Nós fizemos uma reforma tributária, mas pelo lado do consumo, da simplificação, da unificação dos tributos. Nós temos que avançar agora na lógica da progressividade. Os ricos precisam. É bem verdade que nós aprovamos, quando nós aprovamos o PL dos offshores, tem uma pequena parcela ainda, que é pequena, mas começou a pagar imposto de renda, ajudar para diminuir a carga tributária e taxar aqueles que têm renda maior. Nós já avançamos, né? Nós já demos uma mordida, ainda que pequena, e nós temos que avançar cada vez mais, porque o Brasil é um país desigual. Por mais reformas, mesmo Lula fazendo o que ele fez, que acabou com a pobreza nos 2 mandatos dele, o Brasil ainda é desigual, tem uma pequena parcela, 1% da população tem toda a riqueza do Brasil, enquanto que a maioria não tem ainda nada. Nós não podemos conviver com tamanha desumanidade como essa, um país gigante ainda ter. Esse ano nós já avançamos bastante na diminuição da pobreza, mas tem muitos seres humanos no Brasil que ainda não têm o direito de comer 3 vezes por dia, às vezes nem uma vez. E isso é central. Por isso que a discussão sobre déficit não pode esconder essa realidade. Porque para aqueles agentes econômicos do mercado, mantendo o chamado rigor fiscal, não importa para eles, esses agentes, a pobreza extrema que tem em muitas regiões do Brasil. Para nós, não. Nós temos que retirar esse submundo da pobreza e incluir no mercado de trabalho. Por isso que o Lula não abre mão do Bolsa Família reformulado, os programas que ele lançou agora na educação, para o jovem, a escola de tempo integral, a Bolsa Permanência na escola. São várias medidas que nós estamos tomando para incluir o Brasil. O Brasil precisa ser um país da inclusão, menos desigual, para dar oportunidade para todos, e você precisa investir naquelas áreas que são centrais. Manter a sustentabilidade econômica e ao mesmo tempo, investir naquelas áreas que são fundamentais para o Brasil, educação, saúde, segurança alimentar, enfim. É isso que nós estamos fazendo e eu vou lutar muito para que a gente consiga seguir em frente nesta empreitada. E a propósito de desigualdade social, deputado, eu aproveito aqui rapidamente para informar quem nos assiste que em dezembro a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou um relatório analítico sobre o imposto de renda declarado pelos brasileiros no ano passado. Foi um esforço para colaborar com o debate sobre a reforma do imposto de renda, e essa análise do governo apontava o seguinte: 1% mais rico controla 32% do patrimônio nacional e 24% da renda. Agora, a pergunta, deputado, ainda sobre esse tema é o seguinte: o Congresso Nacional ele não é apenas permeável a interesses, digamos assim, dos ricos e dos empresários. Ele próprio é formado por parlamentares ricos. E eu gostaria de saber se o senhor acredita concretamente que, com esse perfil do Congresso, será possível aprovar uma reforma do imposto de renda que cobre mais dos mais ricos na pessoa física. Eu acho que é possível, ainda que de forma diminuta. Nós não vamos ter uma ampla reforma, de uma taxação do tamanho que é a desigualdade do Brasil. Mas nós podemos avançar. Avança um andar, depois avança o segundo, depois avança o terceiro. Tem que ser uma ação, tem que ser medidas progressivas, porque senão a gente não consegue aprovar nada. Mas, aos poucos, a esquerda tem hoje aqui no Congresso Nacional 130, 140 deputados. O Congresso, a Câmara são 513. A maioria são parlamentares que têm origem e estamentos econômicos muito diferenciados daquelas pessoas que vêm lá de baixo. Não é fácil você fazer uma reforma da renda porque mexe com o bolso daqueles que têm tudo. O que nós precisamos quebrar é essa cultura. Os que têm tudo não quererem dar nada, não quererem distribuir nada.
O Estado não é para acobertar isso, o Estado tem que patrocinar, o Estado tem que induzir, tem que ser o Estado indutor do desenvolvimento, do crescimento de políticas públicas perenes. O Estado tem que ser isso, não pode acobertar esse mundo invisível, onde 1%, como você mesmo disse, tem tudo e a grande maioria não tem nada. Então, quebrar essa distância, esse ato que existe, para mim, é fundamental. Claro que cada ano é um esforço, nós avançamos bem em 2023, eu acho que nós podemos avançar pelo menos um degrau em 2024. O senhor, em uma das respostas também, fez uma relação aí entre a meta fiscal para esse ano e medidas de arrecadação. Eu queria que o senhor explicasse, queria saber se eu entendi direito. O governo vai aproveitar que talvez a arrecadação não esteja tão boa esse ano, o que significaria não ter um déficit fiscal zero, para defender algum tipo de aumento de arrecadação nesse ano também? O senhor pode explicar essa relação aí? Bom, primeiro, quando nós aprovamos o novo regime fiscal sustentável, agregado a ele, vieram as medidas saneadoras arrecadatórias. Nós já aprovamos várias. O CARF, nós aprovamos a medida provisória 1185, começamos com a PEC da transição, aprovamos a reforma tributária, vamos aprovar agora a 1202, que é uma medida que reonera e, ao mesmo tempo, reformula alguns incentivos fiscais. O esforço que o governo tem feito, eu sou testemunho ocular, porque participei de todas as articulações aqui no Congresso, na Câmara, com o ministro Haddad, é para arrecadar. Só tem como manter o déficit zero se a arrecadação chegar dentro dos termos daquilo que foi aprovado pelo novo regime fiscal. Se não chegar, não tem como manter o déficit zero. É simples assim. Qualquer liberal não pode pensar diferente, porque ele está remando contra a realidade do Brasil. Então, para manter o déficit zero, nós precisamos arrecadar. E a arrecadação, nesses últimos meses, deu sinais de retração. Eu estou avaliando, pelos dados que nós estamos recebendo, que vai haver uma reação positiva nesse primeiro bimestre, vai aumentar a arrecadação. Agora, evidentemente, nós temos que tratar de um problema. Se não houver uma redução mais rápida das taxas de juros, nós não temos como, a economia não tem como crescer, não tem como gerar emprego, porque o investidor vai ficar na moita, esperando. Então, um país com juros reais de 7%, 8%, não tem como sobreviver, não tem como gerar emprego. Então, reduzir as taxas de juros é uma condição, apressar a queda, como foi ontem, reduziu mais 0,5%, apressar a queda dos juros para poder sustentar o novo regime fiscal, que é, como o próprio nome diz, sustentável, e gerar emprego, porque se tudo isso acontece, aumenta a arrecadação. A economia crescendo, aumenta a arrecadação, e agregado a ela tem que ter os outros elementos que ajudam nesse crescimento integrado que nós precisamos ter da economia brasileira. Deputado, essa semana nós soubemos aí que a taxa de desemprego no ano passado terminou na casa de 7,5% aproximadamente aí. É a menor taxa desde 2014. Esse é o lado bom da história. O lado ruim da história é que o salário médio dos trabalhadores também é mais ou menos igual ao de 2014, na casa de R$ 3.000. Significa a perda do poder de compra. E nesse período de lá para cá tivemos inflação. O governo vai propor algo esse ano aí, dentro do Congresso, por exemplo, para melhorar o salário das pessoas? Veja bem, nós já tomamos medidas que já estão em pleno vigor. Nós aprovamos aqui uma política permanente de valorização do salário mínimo. O salário mínimo aumentou esse ano, 1º de janeiro, R$ 92. Um aumento real de mais de 6%, comparando com a inflação do período. Depois de 5 anos, foi o primeiro ano que houve um aumento real no poder de compra do trabalhador. Nós vamos agora, eu mesmo vou apresentar um projeto, o governo vai encaminhar para cá uma medida provisória, um projeto aí com risco constitucional, determinando a isenção de 2 salários mínimos do imposto de renda. O salário mínimo está 1.412, vai ter uma isenção de quase 2.800 e tanto de isenção do imposto de renda. Nós temos, nesse ano de 2023, né, nós recompusemos aumento dos servidores e aprovamos vários planos que estavam engavetados no governo Bolsonaro.
na PRF, na Polícia Federal, várias carreiras de Estado tiveram aumento real de salário em 2023. Nós não fizemos tudo ainda, porque, afinal de contas, se você comparar, foram 5 anos de desmonte. 5 anos sem nenhum aumento salarial do servidor, sem nenhum aumento real de salário mínimo, sem nada. As políticas foram desconstituídas. Então, em um ano, já fizemos mais, nós recompusemos parte da destruição que eles fizeram em 5 anos. Portanto, essas medidas já estão em vigor. E nós vamos avançar agora na ampliar a isenção da tabela de imposto de renda para ajudar cada vez mais a melhorar o poder de compra do trabalhador brasileiro. Também informando aqui para quem nos assiste, a isenção hoje está em R$ 2.600, que era o salário mínimo de 2023, e a proposta que virá vai colocar em 2.800, que são 2 salários mínimos nos valores de hoje, 2024. E nós vamos avançar, porque foi compromisso do presidente Lula. É bem verdade, André, para a gente ir avançando aqui, ó, a inflação caiu, a menor nos últimos anos, né? A taxa de desemprego, nós estamos quase no pleno emprego. Então, por outro lado, em que pese os problemas, uma certa retração do ponto de vista da arrecadação, os dados da economia, as nossas reservas, né? Crescimento acima do esperado. Então, o Brasil está dando passos enormes para se recompor economicamente e fazer justiça social e justiça tributária. Perfeito. Deputado, eu queria fazer uma virada agora aqui no rumo da entrevista e lhe perguntar sobre esse clima que a gente vê hoje na oposição, por exemplo, de revolta por causa de investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre, por exemplo, o 8 de janeiro, sobre, por exemplo, a chamada ABIN paralela. Nesses 2 casos, vimos no mês de janeiro deputados bolsonaristas sendo alvejados. Queria saber o que o senhor acha, particularmente do caso da ABIN paralela, um tema com novidades nessa semana, e queria saber também se o senhor diria que esse tipo de clima vai interferir no funcionamento do Congresso nesse ano. Não pode interferir. O Congresso tem outras propostas, o Congresso tem outra atuada para fazer aqui. O Congresso tem que votar leis, o Congresso tem que discutir o país. A apuração dos delitos cabe aos órgãos de controle. Tudo que foi feito a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado, evidentemente está sendo apurado. E ninguém pode interditar isso, porque cometeram crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. É isso. Então não tem que conversar sobre isso. Foi feita uma CPI aqui na Câmara. Eles propuseram uma CPI, os bolsonaristas foram derrotados na CPI. Inclusive, a CPI propôs a criminalização, a abertura de processo contra o ex-presidente da República. Portanto, tudo que está sendo feito é ao rigor da lei e daquilo que determina a nossa Constituição. Ameaçar a Constituição, fazer o que eles fizeram, as quebras que eles fizeram, atenta contra a ordem democrática, a democracia e as instituições da República. A ABIN é outra história. Vejam, eles que dirigiram a ABIN, eles fizeram transformar a ABIN num aparelho político para bisbilhotar a gente. Foram eles que fizeram nesses anos todos. Portanto, tem que ser apurado. Aliás, o Lula já mudou parte da culpa da ABIN. E a ABIN, na minha opinião, ela tem que passar por uma reformulação completa, a começar de botar um civil para dirigir a ABIN. Nós temos que reformular, porque do jeito que ela está, ela não serve para a qual ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso. A ABIN é para cuidar da segurança do Brasil, dar informações ao presidente da República, não é um aparelho público para perseguir adversário. Não foi no nosso governo e foi no governo anterior de Jair Bolsonaro. A ABIN servia para bisbilhotar, perseguir. Portanto, quem fez isso tem que pagar, tem que se explicar. É isso que está fazendo. Eu duvido, é ótimo que eles queiram fazer alguma convocação do pessoal da ABIN para cá, porque as marmotas que aconteceram, o que foi feito lá, foi patrocinada por eles quando dirigiram a ABIN nos últimos 5 anos. O ministro Alexandre Padilha, da Articulação Política, com quem o senhor tem por dever de ofício aí contatos permanentes, disse essa semana que no governo Bolsonaro funcionou uma organização criminosa no Palácio do Planalto e que a ABIN paralela era um exemplo disso. Na próxima terça-feira, o então ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, vai depor na Polícia Federal. O senhor também acha que houve uma organização criminosa no governo Bolsonaro aí para bisbilhotar pessoas? Ora, que houve, eu não sei
caracterizar que tipo de organização foi essa, mas que eles praticaram vários crimes contra a democracia, contra a nossa instituição, eles fizeram. E bisbilhotavam gente, perseguiam gente, ameaçavam a democracia, ameaçavam o Congresso, ameaçavam o Supremo. Essa gente fez uma verdadeira patifaria nos órgãos de Estado. Não é possível isso. Ainda bem que o povo brasileiro interditou isso, e eu espero que ninguém ouse mais mexer na democracia, porque a democracia brasileira ela mostrou força, ela venceu o atentado contra ela no 8 de janeiro do ano passado e ela vai seguir em frente, porque nós soubemos enfrentar a crise, a tentativa de golpe e reafirmar a democracia como um modelo para fazer as transformações e as mudanças do Brasil. O bolsonarismo, apesar de tudo que nós sabemos hoje, há mais de um ano aí de investigações da PF, por exemplo, tem mantido uma certa popularidade aí, algo em torno de 30% da população brasileira. Queria ouvir a opinião do senhor sobre por que é assim e o que o senhor imagina que será a eleição municipal de outubro, se nós veremos uma espécie de plebiscito sobre o bolsonarismo ou, de repente, um plebiscito sobre o governo Lula. Não, eu não acho. A eleição municipal, o que está em jogo numa eleição municipal, André, são as questões locais. Claro que tem algumas eleições que são nacionalizadas. A eleição em São Paulo é uma eleição nacionalizada. Não tem como não ser. Mas nas cidades, pequenas e médias cidades, a eleição, o cara quer ver, vai votar de acordo com o perfil do candidato, o enraizamento daquele candidato com a sociedade naquele município, a presença dele na cidade, o que ele está propondo para resolver os problemas da cidade. Eu não acho que essa eleição será eleição plebiscitária, não. Vai ser uma eleição, sim. A economia estiver bem, como continua bem, nós vamos ganhar a eleição. Se não estiver bem, a gente perde a eleição. Porque, para mim, o bolso das pessoas fala muito alto nessas horas. Portanto, eu acho que vai acontecer isso. Quando chegar no 2026, aí nós vamos avaliar qual vai ser o tamanho do bolsonarismo no Brasil ainda. Eles são fortes, não adianta menosprezar. Eles construíram um verdadeiro aparelho político dentro dos órgãos de Estado, tem presença no forte no parlamento e por aí vai. Mas, aos poucos, é como o Lula diz, o governo do Lula dando certo, tudo dará certo. E se ele der certo, como caminha para isso, o PT será vitorioso em 2023 e 2026. O Congresso vai votar esse ano pensando na eleição municipal a lei que tenta coibir as chamadas fake news e também uma outra lei de disciplinamento da inteligência artificial, deputado? Eu acho que, sobretudo, a legislação que trata para proibir essa rede de ilegalidade montada através das fake news que eles criaram na eleição de 2018, nós temos que votar aqui. Tem projeto de lei que o Orlando Silva é relator aqui. Eu vou colocar isso como uma das prioridades do ponto de vista, acho que é uma das prioridades da bancada do PT. E o governo vai ajudar. Não é possível nós irmos para uma eleição onde a mentira seja a regra. Nós temos que inibir. Nós avançamos já bastante nisso, não porque temos uma legislação, mas muito mais por conta do papel que tem tido a Suprema Corte na investigação, na interdição, tudo aquilo que eles fizeram e continuam fazendo, mentindo e construindo as suas narrativas em benefício próprio. Qual vai ser o papel do presidente Lula na eleição? Ele vai a campo, ele vai fazer esforço aí por seus candidatos? Eu queria que você falasse particularmente do caso de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde aparentemente o presidente Lula vai jogar um papel aí ao lado de Guilherme Boulos, porque afinal é a maior cidade do país, um grande eleitorado, tem muito formador de opinião. O presidente Lula não decidiu ainda qual vai ser o comportamento dele na eleição. Mas, evidentemente, se o governo dele estiver bem no final do ano, esse ano, como caminha para isso, nós teremos muitas possibilidades de vitória. No caso de São Paulo, ele já está envolvido, não é que ele vai. Ora, ele ajudou o PT a apoiar o Boulos, ajudou o PT a aceitar a filiação da Marta Suplicy para serviço do Boulos. Está dando demonstrações claras e objetivas, não é porque ele disse, é porque ele fez. Né? Ele está viabilizando uma ampla aliança lá em São Paulo para eleger o Boulos prefeito da cidade. Nas demais capitais, eu acho que é esperar, acho que a direção do PT
tem um GTE, um Grupo de Trabalho Eleitoral, está avaliando capital por capital. Nós queremos que essas decisões nas capitais nossas sejam feitas até o final de março, para apresentarmos para o presidente Lula um balanço de tudo isso e ele opinar o que ele vai fazer. Mas, para mim, o elemento decisivo para a gente ganhar a eleição é se o governo tiver bem avaliado no segundo semestre, na época da eleição. Perfeito, deputado. E para terminar, eu queria lhe perguntar especificamente dessa chapa que foi construída, futura chapa, Guilherme Boulos, Marta Suplicy. Como é que o senhor a avalia e qual, na sua opinião, é a competitividade dela? Vai ser uma chapa em condições reais de vencer o atual prefeito Ricardo Nunes? Está dando demonstrações que sim. Antes mesmo da Marta ser lançada como vice, o Guilherme Boulos já está em primeiro lugar nas pesquisas, né? O Guilherme Boulos tem um recall muito grande em São Paulo, né? Tem muita inserção na periferia da cidade, nos setores médios da cidade, por das eleições passadas, enfim. Portanto, ele já é um candidato competitivo. Entram dois novos elementos. O PT, a força do Lula e o Haddad em São Paulo. É bom lembrar que nós ganhamos a eleição em São Paulo e região metropolitana, tanto o Lula como o Haddad, a eleição de 2022, o Haddad governador e o Lula presidente, nós ganhamos, tivemos mais de 50, em torno de 54%, 56% dos votos da cidade de São Paulo. Portanto, segundo elemento, Lula e Haddad. E terceiro, o PT. Então, se a gente conseguir unir a nossa militância, os movimentos sociais, e falar para a cidade de São Paulo e apresentar um projeto democrático para a cidade, que cuide da periferia, que cuide das pessoas. São Paulo é o mundo, São Paulo é um país, é maior que qualquer, é do tamanho de um país como da Europa, né? Portanto, se nós conseguirmos unir esses elementos todos, eu não tenho dúvidas que é uma chapa muito competitiva, porque agora entra um outro elemento, que é a entrada da Marta como vice. A Marta Suplicy foi uma grande prefeita de São Paulo. Perfeito, deputado. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado aos nossos ouvintes, telespectadores. Vamos continuar assim, trabalhando muito e ajudando o Lula a reconstruir o Brasil. Valeu. E para aqueles que nos assistiram até agora, eu renovo os recados do início da transmissão. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então é isso, eu fico por aqui e até a próxima edição de Poder em Pauta.